Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aprendendo com a palavra de Deus. Hoje o nosso estudo, a nossa meditação tem a ver com oração. O título da nossa meditação hoje é Os benefícios da oração. Para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se no livro de 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Nós vamos ver aqui alguns benefícios da oração, o quanto é importante a gente orar, ter uma vida de oração. Vamos ler a palavra? Assim diz a palavra de Deus para nós. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, sabendo o rei Ezequias dessa notícia, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Volte e diga a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor. Versículo 6 e o último. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, queridos amigos simpatizantes da nossa fé, é um prazer e um privilégio poder chegar até você para mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu quero hoje falar sobre os benefícios da oração. Você já parou para pensar e perceber e notar o quanto é difícil nós termos um tempo de qualidade na oração? Você já parou para pensar que sempre quando nós vamos orar, aparecem obstáculos, alguns deles o sono, às vezes alguém que nos desconcentra. Parece ser difícil manter uma vida de oração, porque orar é muito mais do que preces, é muito mais do que repetições. Orar é ter um encontro com o próprio Deus, é conversar e falar com Ele. E eu quero ver alguns benefícios. É claro que não posso, diante do tempo que tenho, extinguir todos os benefícios que a oração nos traz. Todavia, eu quero motivar você que está nos assistindo a experimentar as bênçãos, os benefícios que a oração traz, não só para a nossa própria vida, mas para toda a nossa casa, toda a nossa família. Meus irmãos, o texto que acabei de ler diz que o rei Ezequias estava adoecido para morrer. E somente um milagre poderia mudar o seu destino diante da realidade. Ezequias, diante da notícia que recebera do profeta Isaías, diz o texto que ele vai tomar uma atitude. Isaías vai até o palácio do rei Ezequias. E chega lá, Ezequias está adoecido. A doença de Ezequias era para a morte. Então o profeta de Deus vai e avisa Ezequias: Deus manda te dizer para você colocar a tua casa em ordem, para você ordenar, para você deixar tudo pronto, porque você não vai viver, vai morrer. O texto diz que Ezequias, sabendo dessa notícia,
ele vai tomar uma atitude. E que atitude é essa? Ele vai orar. E a história que lemos diz que o profeta Isaías, servo de Deus, poderíamos chamá-lo de pastor ali de Ezequias, o orientador, o mentor espiritual, está saindo do palácio. Antes mesmo dele deixar o pátio do palácio, Deus volta a falar com o profeta Isaías e diga: volte lá e avise ao meu servo Ezequias que eu não só ouvi a sua oração, mas eu vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E não só vou fazer isso, vou livrá-los das mãos do inimigo, que era o rei da Síria. Essa é toda a história. Mas a pergunta que não quer calar e que nós vamos ver é quais os benefícios, quais as bênçãos adquiridas de quem ora. Nós vamos ver pelo menos 3 lições, muito rápidas, mas para motivar você a ter uma vida de oração, a acreditar no poder da oração feita a Deus em nome do Senhor Jesus. E o primeiro benefício, a primeira lição, o primeiro benefício, a primeira bênção que eu vejo aqui nesse texto, que eu quero dividir com você, é a seguinte: a oração nos muda, melhor dizendo, a oração nos muda em relação a Deus. A oração nos muda em relação ao entendimento de quem é Deus. Deixe-me ler para você o que Ezequias faz. O versículo 2 diz assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Preste atenção. No versículo 1 do capítulo 20 de 2 Reis, Ezequias recebe a notícia de que a doença que ele estava passando, a enfermidade que estava assolando aquele rei, aquele homem, não tinha cura, e que ele estava miseravelmente condenado à morte. Mas o que o rei Ezequias faz diante dessa notícia? Ezequias vai orar. Foi o texto que li, o versículo que li. Então virou o rosto para a parede e Ezequias orou ao Senhor. Aqui está a primeira lição, a primeira bênção, ou o primeiro benefício que a oração traz para cada um de nós. É essa: a oração nos muda em relação a quem é Deus. Ezequias vai orar. E quando Ezequias ora, ele descobre algumas coisas acerca de Deus. Ezequias descobre que em meio às dores e sofrimento, ele vai encontrar em Deus a misericórdia do Senhor. Ezequias, ele descobre que em meio à dor e sofrimento, ele descobre as misericórdias de Deus. Porque Ezequias priorizou a oração. A primeira atitude de Ezequias ao saber dessa notícia foi orar, foi clamar a Deus, foi buscar a face do Senhor. E quando um homem e uma mulher, uma família se reúne para orar em meio à tempestade, às lutas e às notícias assustadoras, quando ele prioriza isso, ele vai descobrir em Deus as suas misericórdias. Por isso que a visão dele, a nossa visão em relação a Deus é mudada. Nós encontramos e descobrimos um Deus misericordioso. Ezequias, além de descobrir a misericórdia do Senhor, Ezequias descobre que Deus sempre ouve o clamor de quem o busca. Ezequias priorizou a oração. Ezequias descobre que a oração nos muda em relação a quem é Deus. E nesse inteirinho ele vai descobrir as misericórdias de Deus. E vai descobrir que Deus sempre ouve a sua oração. O que você faz? Ou quais são as suas atitudes quando você passa por uma adversidade? A quem você procura assim de imediato? Quando você se sente perdido? Quando você se sente adoecido dos sentimentos da alma, do relacionamento familiar, espiritualmente falando, fisicamente falando também, o que você faz? O primeiro conselho que eu lhe dou é orar. Ore a Deus fervorosamente. Busque força no Senhor.
Ezequias não procurou falar com os seus conselheiros, Ezequias não chamou os seus filhos, Ezequias não chamou os seus amigos, seus vizinhos. Não. Ezequias, a primeira coisa que ele assentou, a atitude dele foi orar, foi clamar a Deus. Então, antes de você contar o que você está passando para alguém, antes de você pedir ajuda de alguém, ainda que isso seja importante e necessário, ore a Deus primeiro. Busque a Deus e diga para Deus exatamente aquilo que o teu coração deseja, aquilo que você está passando. E você vai descobrir que a oração nos muda em relação ao entendimento de quem é Deus. Você vai descobrir um Deus grandioso. Você vai descobrir um Deus misericordioso. Você vai descobrir que Deus sempre ouve a oração daquele que o busca com sinceridade. Então faça isso hoje, em nome de Jesus. E você vai experimentar bênção de Deus. Mas existe uma segunda bênção que vem da oração. As bênçãos da oração. Um segundo benefício que a oração nos traz. Primeiro é essa. A oração nos muda em relação a Deus. A oração não muda Deus. A oração nos muda. A oração não muda o Senhor, mas ela nos muda. Ela nos transforma. Ela nos faz compreender coisas que nunca conseguiríamos de forma somente baseada no intelectual. Mas a segunda bênção, o segundo benefício que a oração nos traz, é que a oração, ela multiplica as bênçãos. A oração multiplica as bênçãos. Deixe-me ler para você o versículo 5 do capítulo 20 de 2 Reis, que diz assim, Deus falando ao profeta Isaías, volta e diga a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Meu amado irmão, meu querido, ouça o que eu tenho para dizer para você. O segundo benefício que a oração nos traz é que a oração multiplica as bênçãos. Ezequias agora vai desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. A oração multiplica as bênçãos. A oração abre portas. A oração é uma chave poderosa. A oração, ela traz muitas bênçãos para nós. Ezequias, durante toda a sua vida, sempre foi um homem de oração. E aqui, por causa disso, ele vai agora experimentar a multiplicação da bênção na sua vida. O versículo 3 diz assim, Senhor, permita-me te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Sabe o que Ezequias está dizendo a Deus na sua oração? Senhor, a vida inteira eu confiei no Senhor, a vida inteira eu orei, a vida inteira eu busquei fazer aquilo que era reto, era justo, bom aos teus olhos. Por isso eu quero dizer para você que você não está perdendo o seu tempo orando, que você não está perdendo a sua oportunidade por ter uma vida de oração. O que Ezequias está experimentando aqui não é somente um socorro imediato para aquele problema, para a sua restauração, não. Mas foi resultado de uma vida de oração. Por isso, se você está orando por uma mudança pessoal, uma mudança de salvação para alguém da sua casa, não desista de orar. Porque o resultado disso tudo aí vai ser a salvação. Vai ser a resposta, porque a oração multiplica as bênçãos. A oração é como uma semente que a gente planta lá e deixa guardado, e a gente vai semeando, vai semeando, vai semeando, mas chega uma hora que o próprio Deus nos chama a colher. Por isso que eu li aqui o profeta Isaías dizendo ao rei, Deus dizendo ao profeta Isaías, volte lá e fala ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. Não só ouvi, como vi as suas lágrimas. Por isso, invista na oração. Entregue alguém na oração. Continue orando firme. Porque a oração multiplica as bênçãos de Deus para nós. E a terceira e última bênção que a gente adquire, experimenta através da oração, é que a oração nos mantém protegidos e guardados
sobre os cuidados de Deus. A oração nos mantém e nos coloca sobre os cuidados de Deus. Nós experimentamos a proteção de Deus. Se você ora, se você crê na oração, você vai se manter debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Deixe-me ler para você o último versículo que li, no capítulo 20 de 2 Reis, que é o versículo 6, que diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e mais, e das mãos do rei da Síria te livrarei, não só a ti, mas a toda a cidade, e eu ampararei esta cidade, por amor de mim mesmo, e por amor de Davi, meu servo. Aqui a gente percebe exatamente isso. Quem ora, experimenta os cuidados de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías para o rei Ezequias? Ezequias, eu não só vou te curar, mas eu vou guardar a sua família, eu vou guardar o meu povo, eu vou guardar, vou livrar dos inimigos. Portanto, querido e querida, amigos, famílias que nos assistem, através desse encontro aqui da meditação da palavra de Deus, a oração vai te manter sob os cuidados e a proteção de Deus. Não adianta o inimigo se levantar. Não adianta as pessoas falarem. Se você continuar orando, crendo no poder da oração, aquilo que o rei Ezequias experimentou aqui, a multiplicação da vida, dos dias de vida, de bênção, do cuidado de Deus, do livramento de Deus contra o rei da Síria, que aqui é o símbolo do inimigo, mas também de toda a cidade, de todo o teu povo. Deus fará isso. Por isso eu quero terminar, como sempre faço, orando a Deus. Mas eu quero lembrar você, quais são as bênçãos da oração. Primeiro, a oração nos muda em relação ao entendimento de quem é Deus. Sim, quando eu busco a Deus em oração, eu descubro um Deus misericordioso. Eu descubro que Deus é muito mais do que aquilo que eu ouvi falar. Eu posso ter uma experiência com Deus. Segundo, a oração, ela multiplica as bênçãos. Aquilo que oramos lá atrás. Ezequias tinha uma vida de oração, de vivência com Deus. A oração é como semente plantada, como eu disse. Chega o dia da colheita. A oração, ela multiplica as bênçãos. Deus sempre fará infinitamente mais do que pedimos e do que precisamos. E finalmente, a oração, ela nos mantém sob os cuidados e a proteção de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua família? Você quer isso para o seu ministério? Então junte-se a mim agora e vamos orar a Deus e entregar as nossas vidas ao Senhor. Mas aqui é um último segredo que eu digo que seria a chave para que Ezequias experimentasse tudo isso. Sabe qual foi? A atitude de Ezequias de orar. A primeira coisa que Ezequias fez diante dessa notícia foi orar. Talvez você diga assim: pastor, mas ele estava morrendo. Qualquer um, quando estiver morrendo, vai orar. Não. Acredite, eu conheço pessoas que mesmo no leito de dor, mesmo perdendo a sua família, mesmo sabendo que está preso a um vício, não tem forças para orar, não consegue orar, e outros nem querem orar. Eu poderia citar aqui N exemplos. Basta você lembrar do malfeitor que foi pregado na cruz ao lado de Jesus. Um deles não foi salvo. Por quê? Porque mesmo na hora da morte, ele não conseguiu olhar para dentro dele e entender que ele precisava de Deus. E existem pessoas sofrendo, porque não conseguem olhar para si mesmo e reconhecer que precisam do Senhor. Ezequias orou. A atitude de Ezequias mudou a sua história de vida, mudou a história do seu povo e mudou a história da sua família. Possivelmente a sua atitude hoje pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, pode mudar o destino do seu povo. Por isso, junte-se a mim agora e vamos orar, fazendo uma entrega a Deus, mas também acreditando
nas bênçãos que a oração traz para nós. E nunca mais deixe de orar, deixe de acreditar no Deus da oração, o Deus Todo-Poderoso, aquele Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, bendita seja a tua palavra, bendito seja o nome de Jesus, a qual o Senhor entregou e deu todo o poder sobre os céus e a terra. Nas tuas mãos, Jesus, nada é impossível. E eu me coloco junto a esses irmãos que estão conosco agora, nos assistindo e orando, para que tomem a decisão de lutar na oração. E em meio às lutas não se desesperarem, não ficar olhando o final e não agir sem antes ouvir o Senhor. Por isso, eu entrego todos que estão orando agora, as famílias, eu entrego filhos, eu entrego ministérios, eu entrego aqueles que se afastaram para que volte hoje, para que experimente as bênçãos da oração, porque a oração ela liberta, a oração nos protege, a oração traz multiplicação e a oração nos muda em relação ao Senhor. Sim, a oração é o veículo pelo qual o Senhor escolheu manifestar o teu poder e revelar a tua vontade para o teu povo. Em nome de Jesus, aplica essa palavra em nossos corações, para a glória de Jesus. Essa é a oração que eu faço. Amém. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, assim querendo Deus. Fiquem todos na paz.